Bem-vindos ao Duas Solas da Lapa, Cultura e Religião, serviço semanalmente. Terceiro take, né, João? Vamos ver se é desta. Exato, vamos ver se é desta. Mas as pessoas não sabem quantos takes. Aliás, as pessoas não têm noção que nós, por cada episódio, nós fazemos para aí uns 20 takes até o episódio estar perfeito e ir para o ar. As pessoas Na não fazem verdade, ideia. na verdade, isto é o nosso full-time job. Exatamente, exatamente. Nós não fazemos outra coisa na vida, meus amigos. Só aqui, dar-vos conteúdo. Conteúdo. Boa Estamos bem? vida, Tudo a andar? João. Tudo a andar contigo. Também, tudo ótimo, tudo Estás ótimo. com uma t-shirt maravilhosa. Estás bué da colorida. Gostas, sabes que eu sei que alguma coisa está errada Espera aí, quando a minha que filha. aí qualquer coisa de baixo. Tem, tem, tem. Olha Tá só, está mesmo. bom. Espera. Pá, a cena das crises de meia-idade é tu assumires a crise de meia-idade, estás a ver? Pronto, pá, se eu me quero sentir como um puto de 15 anos, eu vou. Pelo menos eu sei, estás a ver? Há quem não reconhece. Eu reconheço, está tudo bem. E Isso pronto, já dá outro estilo, vamos sabe? embora. Como é que é? Olha, que tal tem sido a tua semana, ou como foi a tua semana? Tens alguma sugestão para dar? Epá, o Succession acabou. Tu és daqueles que ainda não viu o Succession. Não viste Não. nada. Sem Succession spoiler. acabou. Sem spoiler. É uma grande série. Ahm, É uma grande série, é isso. Continuo a ver o The Chosen. O The Chosen que esta semana eu voltei em polémicas porque, pronto, não sei se seguiste alguma coisa, mas entretanto no set apareceu lá uma bandeirinha do LGBT e entretanto um dos atores é homossexual, depois vieram todos os outros apoiá-lo e etc. E pronto, aquilo. United States, you know how it is. De repente rebentou, Portanto, está a rebentou ser uma telenovela gira. Está a ser uma telenovela. Mas pronto, continuo a ver a série, tá, até agora, tirando essas coisas, todas essas polémicas, vê-se bem, vai-se vendo. É giro. E tu? Eu tenho visto muito pouca coisa. Vimos ontem mais um filme de um senhor chamado Patricio Guzman, que é um chileno. E é um chileno que teve que abandonar o Chile por causa da ditadura e nunca mais voltou de uma forma completa. Ou seja, eu acho que, salvo erro, ele vive em Espanha, mas tem filmado essencialmente sobre o Chile. Nós já tínhamos visto dois filmes, A Nostalgia da Luz e O Botão de Nácar, são documentários. E são documentários que falam muito sobre a ditadura chilena, mas depois também de alguma forma há uma narrativa poética. Um deles é sobre o desaparecimento e a ignorância que os familiares têm daqueles que foram presos e mortos, de onde é que os corpos, ou onde é que os ossos, ou onde é que eles foram. Não há grande esperança de encontrar grande coisa. E ontem vimos a Cordilheira dos Sonhos, que por um lado é sobre a Cordilheira dos Andes de estar ali ao pé de Santiago do Chile, como é que isso pode alterar ou não alterar a vida das pessoas, ou como é que isso marca a vida das pessoas, mas depois também grande parte do documentário é mais uma vez sobre a ditadura e sobre as imagens que há. Ele faz uma entrevista longa a um dos jornalistas barra cameramentos, epá, e é muito interessante. Não é o que eu mais gosto, mas é um daqueles realizadores, autores, e principalmente porque eu gosto, ou seja, mas é uma área que me interessa a questão das ditaduras sul-americanas, tanto a Argentina como a chilena, e são livros interessantes. São filmes interessantes. Eu tenho visto muito pouca televisão, tenho estado a ler. Chegou Hum, o Handbook on the New Testament e está a ser o último volume. Foi o primeiro que eu comprei. Vai de Hebreus até Apocalipse e tenho estado a acompanhar o conteúdo que ele tem em Hebreus e vale muito a pena. É muito é interessante. fixe. Ok, bom. Aí que lá chegar, lá chegar. Olha, Tenho lido, olha, diz, deixa-me diz, só não, dizer, não, diz. tenho, ah,
Eu já há muito tempo, aliás, e hei de ter o resto da vida, assim, uns quantos clássicos para ler. E agora meti-me a ler os do George Orwell, o 84, 1984. E estou a gostar bastante e acho realmente é muito interessante quando ele escreve aquilo em 1945 e a quantidade de paralelos que dá para fazer com a nossa época. E agora estou numa parte, eu ainda estou bastante no início, mas há uma parte em que ele está a falar com um camarada, e o camarada é especialista na nova língua, que é a língua que eles estão a desenvolver. Uhum. Pá, e esta parte do livro achei interessantíssima aquilo, são 2 ou 3 páginas do livro, mas o esforço, aquilo, o dicionário de nova língua vai na 11ª edição, ele está a trabalhar na 11ª edição, e o esforço deles não é criar palavras, é tirar palavras, retirar palavras, ou seja, e o objetivo é ter o mínimo de palavras possíveis, porque a partir do momento que tu reduziste o teu discurso a um conjunto de palavras muito restrito, isso não te pode também fazer pensar fora num certo parâmetro de coisas. Uhum. Epá, e achei brilhante. E fez-me lembrar muito, por exemplo, como as palavras, realmente o poder das palavras e o poder das frases, por exemplo. Há uns tempos atrás, li, já não sei em quem colocou, que quando nós começámos com esta coisa, por causa do clima, acho que a primeira era alterações climáticas. Alterações climáticas. Depois começou a perder impacto e passou para, já não sei se era crise climática. Se tu vires e se fizeres um traçado dos últimos 10 anos, tu vais ver que o conceito foi alterando. As palavras que se foram usar, acho que agora estamos, acho que em crise climática, que é o que a malta está. Passámos por mudanças climáticas, alterações climáticas, mudanças, e ainda houve mais 1 ou 2 conceitos. E é muito engraçado ver o poder da linguagem, que quando tu queres realmente colocar a cabeça das pessoas numa determinada direção, o que tu fazes é mudar a língua. E achei muito interessante como em 1945, logo após a Segunda Guerra Mundial, está um gajo a lançar-te um livro que hoje tu olhas e epá, estou a ver demasiados paralelos aqui. Um profeta é um Algumas coisas. profeta, não é? E Isso. há profetas cristãos e há profetas culturais que acabam por Yeah. perceber aonde é que a cultura pode desembocar, e torna-se interessante por causa disso. Olha, deixa-me pegar por aí a questão da cultura. Isto é um tema que eu já falei contigo e já tem quase mês e meio, quase dois. Mas quando eu tive de férias, passámos por Espanha e houve uma das alturas que eu consegui comprar o jornal. Então, uma das notícias, ehm, tinha a ver com um programa do terceiro canal público espanhol, que é um programa de educação sexual para jovens. E tinha havido alguma polémica com um dos episódios, porque daquilo que eu percebi, porque também havia uma outra notícia, tem havido uma tentativa do governo, ou pelo menos uma. Bem, é uma tentativa de perceber como é que se descalça a bota da pornografia. Portanto, aparentemente há cada vez mais jovens e pré-jovens, pré-adolescentes a terem acesso à pornografia. O governo está a pegar do ponto de vista da forma como isso pode ter impacto nos relacionamentos entre machos e fêmeas, desculpa a Quem expressão, diria? mas entre miúdos e miúdas e de como é que isso pode ter pode levar a questões de violência e afins. Mas a notícia tinha, se por um lado tinha a ver com isto, que eles quiseram fazer um programa em que, deixa-me ver qual é que é o melhor termo, em que dessem cabo de alguns preconceitos que tanto os rapazes como as raparigas poderão ter a ver pornografia. Então o preconceito tinha a ver com o tamanho dos pênis. E qual foi a forma de eles educarem os jovens? Foi colocar um auditório a miúdos de 14, Ah, 13 eu vi anos. essa notícia. Não sabia que era em Espanha. Era em Espanha. E levaram. E o foco era algumas miúdas de 12 e 13 anos, ou 14, mas por aí, salvo era de 14 anos.
levaram alguns homens para se despirem à frente das miúdas. Isto é o que passa por. E obviamente que houve alguma polémica, porque isto é a televisão estatal, para além de toda. O que eu acho interessante foi. Eles colocaram as miúdas perante isto, mas depois a televisão fez o pixel. Ou seja, algo que não é digno de, ou que não é suposto ser mostrado, mas para aquele público nós não fizemos qualquer tipo de censura. Qual é que é a tua opinião acerca disto? Pronto, já estou triste, já me deixaste nervoso. Queres uma arma? Olha, o livro do Carl Truman é muito bom aliás, curiosamente, mesmo, mais uma vez agora voltando também a este agora do 84, 1984, um, tem piada no sentido que uma das coisas que o regime faz é colocar pornografia a torto e a direito na cabeça das pessoas. Um, eu não sei o que é que, eu não sei o que é que diga acerca disso, ou seja, a partir do momento, e o Carl Truman é muito bom a falar nisso no outro livro, mas a partir do momento em que a cultura te diz que tu podes dissociar o que tu fazes com o teu corpo de um relacionamento, de algo que é suposto ser vivido na intimidade entre um homem e uma mulher, a partir do momento que isto deixa de ser um estado único e de repente tu podes partir as coisas aos pedaços e uma coisa é um relacionamento, outra coisa é o que é que eu faço a nível sexual e as coisas não se cruzam, vai dar sempre prazo a este tipo de coisas tontas. É que ainda por cima, repara como tu começas, e o que tu leste na notícia, o governo está preocupado com a violência, como a pornografia pode levar à violência no namoro e ou seja, e o passo a seguir do pensamento é, então vamos pôr raparigas entre dos 14 anos, vamos pôr a homens nus para verem que o tamanho do pênis varia. Ou seja, de todas as coisas que eu me pudesse lembrar para combater a pornografia, expor crianças a homens Seria a nus última. não seria uma delas. Acho que nem a última. Acho que era daquelas que... E, entretanto, é essa que foi para a televisão estatal. Isto também só mostra como as nossas elites estão... Pronto, o estado das nossas elites e das ideias, porque houve gente formada, né? Quero acreditar que houve gente formada que foi se calhar o problema é esse, que a gente formada que vai às faculdades e tem ideias muito, muito progressistas em relação às coisas, é a mesma coisa, né? Como é que eu vou pegar um fogo na floresta? Vou mandar gasóleo. Mas isso Vou mandar gasóleo. Se eu mandar é muito uma gasóleo, outra circunstância que eu acho que é interessante, que é, há um peso hoje na formação, e nomeadamente na formação académica. E a verdade é que, olhando para alguns documentos, e há um livro, há uma série de reportagens, e eu acho que há um livro a partir disso, e eu acho que tu já falaste nisso, eu tenho para ali o livro, agora não me lembro como é que ele se chama, mas um grupo de professores ou de jornalistas que decidiu escrever teses falsas com dinâmicas completamente exato. estranhas, mas que se enquadravam num quadro de esquerda muito libertário, que não tinham qualquer fundamento real. E todos os artigos foram aceitos. E eles, entretanto, depois escreveram um livro acerca disso. Portanto, quando nós falamos de academia, quando falamos de ensino superior, é interessante pensar até que ponto é que tudo aquilo que a faculdade hoje, ou que a universidade hoje produz, pode ser compatível com a realidade, desculpem o pleonasmo, com a realidade real, e não com uma realidade que alguém quer construir e que acaba por construir a partir do momento em que tu só dás direito a determinados pontos de vista e só dás foco àquilo que tu queres e não a toda uma realidade que é maior do que aquela que tu queres
defender ou construir. Portanto, eu acho que isso é muito interessante hoje, porque torna-se complicado nós acreditarmos em tudo que as faculdades acabam por produzir contra a minha área de trabalho durante alguns anos falo. Sim. Acho que eu até ia dizer, bem, se calhar uma pessoa já só pode confiar nas faculdades mais viradas para as ciências, etc. Mas também já li notícias que a malta acha que 2 mais 2 e ser igual a 4 é uma questão de supremacia branca, que é Mas uma eu a forma de esse racismo. pessoal, eu a esse pessoal, eu digo para construírem uma casa utilizando as contas deles. Sim, sim. Mas Porque pronto, quando tu começas a desconfiar de todo e qualquer tipo de ciência, e quando achas que a ciência te é imposta, tu estás no direito de aceitar ou não, ou de ver de uma outra forma, estamos a começar a ter alguns problemas de coerência. Não podes não, usar a ciência para uma coisa e a ciência para o eu contrário. volto ao artigo que tu trouxeste. Em que mundo é que pode haver coerência no vamos limitar? Já sabemos que a pornografia tem efeitos nefastos na violência de um casal de namorados, portanto, vamos limitar estes efeitos. E a primeira ideia que tem é. Opá, não sei, eu diria que há coisas que, que não é por aí. Agora, achas. Eu tendo a olhar para isto como, e a gente já falou disso aqui algumas vezes, quando tu tiras Deus da equação, quando tu deixas ter uma base para a tua moral, realmente eu acho que tu só podes chegar a este estado. Se tu não tens uma base que te apoie, já não estou a falar só de fé de quem tem fé, mas a partir do momento que tu abandonas uma base de moral, achas que moral não está em nada superior a ti próprio, tu vais cair nisto, né? O homem vai ser sempre arrastado por aquilo que o seu coração quer e aquilo que o coração quer nunca é bom, nunca é bom. Uhum. Ah, e, e para nós o que pode ser uma coisa, repara, o mais estranho nesta história que tu contas é que ambos sabemos que não é um caso isolado. Uhum. Aliás, nós temos falado este ano, quase todos os nossos podcasts, nós andamos a falar de coisas que acontecem no mundo à nossa volta, que é todas neste sentido. E torna-se muito óbvio esta coisa de, pois realmente, eu a partir do momento que eu ah, deixei de ter uma base para a minha moralidade, o que é que impede alguém de vir e dizer que a realidade é isto? E que é assim que se resolve um problema? E que eu posso negar o que toda a gente na história do mundo sempre disse e sempre foi provado. Não é que disse, é que sempre foi provado na história do mundo. Tudo bem. Enfim, não sei o que achas, Sabes que mas isso faz-me lembrar aquela citação que, apesar de ser acerca de religião, uma citação do Spurgeon que ele dizia: tiveste uma nova ideia acerca de alguma doutrina bíblica, deita fora. Ou seja, o ponto dele é, ao final de 2000 anos, não há propriamente nenhuma doutrina nova. uhum, E quando tu olhas para a cultura, o ponto também é um bocado esse, quer dizer, nós, por um lado, eu acho que isto nos facilita a vida de percebermos realmente que não somos deste mundo. uhum, Quando temos estas crises de nos relacionarmos com a cultura ou de percebermos onde é que está a lógica de tudo isto, eu acho que mais facilmente percebemos que não somos deste mundo. Mas não é nada de novo, quer dizer, quando o Gênesis fala de Sodoma e Gomorra, o ponto também já sem é dúvida, esse. sem dúvida. O ponto já é esse, portanto. Nós não precisamos de chegar a 2020 para acharmos que as coisas Uhum. por a determinada altura começaram a ir pelo cano abaixo. Não, elas já estão a ir pelo cano abaixo Sim. logo desde a queda. E eu acho que esse ponto é muito bom, porque às vezes há uma tendência, eu às vezes tenho muito essa tendência de olhar para o momento da história em que estou e achar isto está tudo a descambar. Mas A a ceia não é verdade, que era bom. é exato, mas é aquela coisa, pá, pensar, está tudo a descambar. Bolas, se eu vivesse há 100 anos atrás,
1920 estava a sair de uma primeira guerra, quase a entrar numa segunda, numa segunda guerra. Sim, em Foi Portugal uma estás a sair da desgraça a primeira todos. República, ou estavas na primeira República, também foi um período de giro. Pronto, e é daquelas coisas, e às vezes, e o Carl Truman mais uma vez também fala nisso no livro, que nós às vezes tendemos a achar que ah, a nossa época tem realmente uns problemas que são muito superiores às épocas passadas. Tem problemas diferentes, tem desafios diferentes, Claro. mas é o que tu estás a dizer, tu voltas a Gênesis, sais mal tu, mal tu sais do jardim do Éden, tens logo um irmão a matar o outro. E a partir daí, nunca mais, nunca mais foi bom. Nunca mais foi bom. Foi preciso vir um dilúvio para limpar a terra, que a coisa já estava num ponto insustentável. É, Portanto, é verdade isso. Ou seja, uma pessoa não pode olhar, e tu disseste bem, nós não somos deste mundo, mas nós também não podemos viver os tempos que vivemos sem esperança, sem saber que, nem que seja de um ponto, mesmo para aquelas pessoas que possam não ter uma fé firme em Cristo como nós, mas mesmo de um ponto de vista histórico, só o olhar para trás devia dar alguma segurança que, pá, realmente esta época está perdida a muitos níveis. Mas olhando para trás, ainda assim, prefiro dar o peito e enfrentar os problemas que temos à nossa frente do que se calhar recuar no tempo. Não, deixa-me pegar por aí, só para terminar, pelo menos do meu lado. É verdade que nós aceitamos e acreditamos numa coisa que é a graça comum, mas também acreditamos numa graça que não é tão comum assim, que é a salvação. Explica só para quem nos pode ouvir que não está tão por dentro o conceito de graça comum. Pegando na Rápido. palavra comum, é uma graça que é estendida a toda a gente, a todos os habitantes deste planeta e para aqueles que forem mais afoitos deste universo. Essencialmente, Vai ser o essencialmente, nosso próximo episódio. Existirão aliens? pronto, Vamos para o próximo episódio. Gosto disso. existirá um favor comum de Deus que permite a vida e permite que nós possamos desfrutar desta vida e não sermos, deixa-me utilizar um termo do Sproul, destruídos pela sua santidade. Portanto, Deus permite que haja vida e que haja usufruto dessa vida, mas depois Deus tem uma graça especial que é o Evangelho, portanto, a salvação possível através de Cristo pela fé, ou pela fé em Cristo. E eu acho que nós às vezes podemos cair no risco ou no erro de ficarmos demasiado presos pelos tempos em que estamos. É engraçado que ontem estava a ler o tal handbook em Hebreus. Um, para quem nos ouve é do Andreas Kostenberger, e ele estava naquela passagem em que o autor de Hebreus vai citar um salmo e vai dizer que não endureçais os vossos corações como o povo no deserto, no deserto. E ele diz, a mensagem era de Moisés para o povo, a mensagem é do salmista para o povo e a mensagem é do autor de Hebreus para o povo que o ouve ou que lê a sua carta. Portanto, é interessante que em 3 tempos há esta coisa de não endureçais o vosso coração. Uhum. Palavra de Deus, e repara, o ponto é, o povo viu milagres, ele foi libertado do Egito, viu o mar abrir-se, Deus alimentou-os com o maná e com a água, e mesmo Uhum. assim eles duvidaram. Portanto, um, o salmista está a dizer o mesmo, não endureçais o vosso coração. E o autor de Hebreus, ele vai dizer isso. Ou seja, mesmo que vocês tenham visto milagres, mesmo que vocês tenham visto Cristo, mesmo que não endureçais o vosso coração. Isso não é condição sine qua non para vocês acreditarem. Houve muitos que viram Uhum. e desconfiaram. Portanto, quando nós vemos o contrário, e quando a nossa sociedade parece estar de pés para o ar, ou está mesmo de pés para o ar, não endureçais o vosso coração, que aquilo que nós vemos não nos endureça e que nós possamos olhar sempre para Cristo.
Até logo, meu amigo. Meu caro, um abraço. Até para a Um semana. abraço. Decanta Lara Tunai, Arabaçu, Barabaçu, Barabaxai, Diego Manaxi, Enaxi, Exai, Alabastu, Decanegai, Decomas Névia. Escute Xana Gachai, venha ser crente do Ieguxi Semanai. Jeová Jirei, Ave Rafai, El Shaddai, Urexé.